Olá, eu sou a doutora Thaisa Costa, gastroenterologista, e hoje eu estou aqui com a doutora Daniele Delgado, que também é gastroenterologista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre doença inflamatória intestinal, especialmente os principais questionamentos dos pacientes no consultório. Doutora Daniele, eu acho que a primeira pergunta que os pacientes mais fazem para a gente é qual que é a diferença entre doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Eu sei que dentro das doenças inflamatórias intestinais, essas são as duas principais entidades, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa diferença. Sim. Primeiramente, são realmente os principais representantes, né, das doenças inflamatórias intestinais e normalmente são doenças que inicialmente podem ser um desafio diagnóstico para o médico, porque inicialmente podem ter sintomas muito semelhantes. Não tem um exame que fala assim, é doença de Crohn ou é retocolite? Infelizmente, né? não. São doenças multifatoriais, né? Tem várias questões envolvidas, questões genéticas, ambientais, microbiota, e também não existe esse exame específico. A gente vai juntar, correlacionar as queixas clínicas com achados endoscópicos, laboratoriais e histopatológicos para tentar fechar esse diagnóstico. Eu digo tentar porque às vezes a gente dá um diagnóstico a princípio de retocolite e depois não é retocolite, é doença de Crohn. Isso pode acontecer num percentual pequeno de alguns pacientes. Mas existem algumas particularidades de cada situação, né? A doença de Crohn, ela tem um caráter que ela pode acometer tanto da boca até o ânus e de uma forma de saltos, nessa... Ela não respeita um ela caminho, não respeita né? um caminho, ela não progride, né? Diferentemente da retocolite, que pega lá o reto e vai acometendo o restante do intestino, vai né? subindo. Especialmente o intestino grosso, né? O intestino, o cólon que a gente chama. A doença de Crohn pode acometer especialmente o intestino delgado e também o intestino grosso, mas a retocolite está lá somente no intestino grosso. E aí a gente vai tentar lançar mão de alguns recursos para tentar definir esse diagnóstico. Mas pode ser equivocado no início, mas depois a gente consegue... É engraçado que às vezes a gente pega paciente no consultório, às vezes já tem uma doença de longa data, e ele fala, mas eu tinha retocolite, agora você está me dizendo que eu tenho doença de Crohn. Então, para que fique claro para todo mundo, que existe sim um percentual de pacientes em que a gente entende que no início o diagnóstico pode ser de retocolite, mas que eventualmente aí vai abrir uma doença que a gente chama mais de penetrante, mais estenosante, que isso é característica de doença de Crohn, e aí a gente acaba mudando o diagnóstico. Sim. Em relação ao tratamento, não tem tanta diferença entre um e outro, né, e prognóstico, enfim, mas é importante os pacientes entenderem que às vezes é difícil a gente fazer essa diferenciação em algum momento da história deles, porque também não tem um exame específico dizendo pra gente. Claro que tem algumas características na biópsia, Sim, que eu consigo puxar mais para um para outro, sim, ou esse aspecto que você falou na colonoscopia, né? Se é uma doença que ela respeita, mas ela vai seguindo, ela vai subindo, ela vai progredindo, como é a retocolite, ou se ela tem esse aspecto mais salteado. Mas também tem aqueles pacientes que a gente pega no consultório, né, Dani? Sim. Que já tem o diagnóstico, que já está tratando, e aí vem com a colono com aspecto salteado, Pois é. e aí você fica, nossa, parte do cólon respondeu, parte não respondeu, fica ali só na arquitetura do intestino grosso, e a gente sempre vai ter a dúvida, né, se é resposta parcial à medicação, e aí faz esse aspecto salteado, quando no início tinha uma colono bem parecida com retocolite. Então, a gente vai ficar na dúvida mesmo, né? O importante é que a gente consiga fazer o diagnóstico rápido. Acho que esse é o mais... porque quanto mais rápido, menor é o dano estrutural desse paciente. Né? Quanto mais a gente demora, as complicações vão aparecer, principalmente na doença de Crohn, vai aparecer fístula, abscesso, estenose, isso tudo vai prejudicar a qualidade de vida do paciente e a gente vai ter que ter uma outra resposta de tratamento, né? E aí, então, quando a gente está diante de um paciente na suspeita de doença inflamatória, é preciso investigar ele como um todo. A gente não vai se restringir apenas à colonoscopia, já que a doença de Crohn pode acometer tanto o cólon quanto o intestino delgado. A gente progride, faz a avaliação também do intestino delgado, vê se tem algum comprometimento. E vão ter aspectos muito sugestivos nesses exames para essas doenças, né? Porque isso tudo vai definir qual é a linha de tratamento que a gente vai seguir. A gente vai precisar definir qual é a gravidade, qual é a extensão desse comprometimento, se tem alguma complicação,
para poder definir uma linha de tratamento. Que a gente até vai falar do tratamento, que não é Sim. uma receita de bolo, Não, né? não Que é é. assim, uma medicação que serve para tudo. Isso. E é até interessante que em cada fase da doença, seja ela retocolite ou doença de Crohn, a gente também tem coisas diferentes para oferecer ao paciente, Sim. né? E às vezes o paciente começa com um padrão inflamatório dessa doença, que a gente consegue ver pelos exames complementares, e aí ele progride para um padrão mais de estenose ou mais de penetrante de fístulas. Isso tudo vai realmente diferenciar a linha de tratamento. Ótimo, excelente. Thaís, e quando é que a gente vai desconfiar que é uma doença inflamatória? Essa é uma pergunta muito importante, né? Porque a gente volta naquela história de que a gente não pode atrasar o diagnóstico, porque se a gente atrasa, a gente tem consequências maiores, né? A gente tem que desconfiar quando o paciente tem o clássico, né? Tem as exceções, que a gente vai falar um pouquinho, mas se teve diarreia, é uma diarreia persistente, a gente acaba chamando de uma diarreia crônica, aquela que vai durar aí mais de um mês. Sim. Que pode eventualmente ter crises, né? Ou seja, você piora o número das evacuações, a frequência evacuatória em alguns momentos, e depois você dá uma melhorada, mas a consistência das fezes ela nunca volta a ser ao normal, então o paciente precisa prestar atenção nisso. E é uma diarreia normalmente acompanhada de algum padrão inflamatório. O paciente vai ter algum tipo de sangramento, ou mesmo muco nas fezes, que é aquele catarro que pode estar entremeado aí nas fezes. Além da diarreia com esse padrão inflamatório, que pode ter ou não, na maioria das vezes tem, né, o paciente vai queixar de um desconforto ou mesmo dor abdominal, isso é importante, né? Não é normal você ter dor abdominal frequente. E um outro tipo de... Existem outras alterações, né? Mas essas são as mais clássicas, da diarreia e da dor abdominal. Mas a gente pode ter um paciente que está perdendo peso, especialmente os pacientes mais jovens, a gente vê, né? Perdeu, sei lá, 5, 10, 15 quilos. Desnutrido, chega desnutrido já no consultório, né? Aqueles pacientes que apresentam febre, não é aquela febre típica de infecção, que vai acontecer vários picos durante o dia, mas aquela febre que vem, né, uma vez ao dia, 2 vezes, mais persistente, mais baixa, né? Dor nas articulações, que pode acontecer, né, principalmente nas articulações que a gente chama desse plano mais periférico. Claro que pode ter mais central, né, mas é um desconforto que o paciente vem apresentando. E, especialmente na doença de Crohn, a gente pode ter aquele aparecimento, né, dos abscessos perto ali do ânus, que a gente chama de abscesso perianal. Aqueles caminhos também ali perto do períneo, que a gente chama de fístula, que são comunicações entre 2 órgãos que não deveriam existir, né? A fístula reto-vaginal, por exemplo, então você tem uma ligação entre o reto e a vagina e você acaba tendo secreção, que é do intestino saindo pela vagina, por exemplo. Então, são quadros em que, se o paciente apresenta, ele não pode deixar de investigar, né? Esses são sintomas bem gerais. Óbvio que eu já peguei paciente, Dani, com quadro de uveíte. Sim, a gente tem que lembrar das manifestações extraintestinais. A gente só olha o intestino às vezes, né? Tem que abrir o leque. Exato. E aí, essa paciente fez uveíte umas 3 vezes e ela não tinha queixa intestinal. Vejam, ela não tinha diarreia, não tinha esse padrão de liberar sangue, muco do abdominal, igual a gente mencionou. Mas o que chamou a atenção da oftalmo dela, que ela, né, se a uveíte é uma inflamação no olho, ela vai procurar o oftalmo. E aí, porque ela fez de repetição, o oftalmo resolveu encaminhar para o gastro para a gente investigar a doença inflamatória. Algumas manifestações que precedem os sintomas intestinais, né? Algumas manifestações fora do intestino que vão preceder, outras vão acompanhar, outras vão estar lá depois dessas manifestações se iniciarem. Então, realmente precisa abrir o leque. Ô, Thaís, e tem cura? Cura não tem, ainda. Eu sempre falo dos meus pacientes, né? Ainda não posso falar sobre cura nessas 2 doenças, especialmente porque a gente entende as vias de inflamação que estão desreguladas, pode ser uma ou mais vias. São várias, né? Exato, na maioria das vezes são várias vias que estão desreguladas, mas a gente ainda não entende a causa central. A gente entende que é uma doença que, para ela manifestar, ou seja, ela está guardadinha, silenciosa, e para ela despertar do sono dela, vários fatores estão relacionados. Tem o fator genético, a gente não conseguiu abrir tudo que está dentro da genética que está relacionado à doença de Crohn e à retocolite. Tem os fatores ambientais, poluição, exposição, tem a própria modulação da microbiota, né? Hoje a gente fala muito sobre disbiose e a disbiose, que é essa desregulação da microbiota causando várias doenças.
inclusive a doença inflamatória intestinal. Sim. Claro que dentro da doença inflamatória intestinal, como o intestino vai ficar muito inflamado, vai ter essa desregulação então a gente não sabe natural, se ela é primária ou secundária, se foi a desbiose que levou a doença inflamatória ou o inverso. Exatamente. Né? Mas é importante ressaltar tudo isso, né? Que assim, a gente não tem cura, mas a gente tem controle da doença. E quanto mais cedo a gente dá o diagnóstico para esse paciente, a gente evita o que a gente chama das sequelas, que são inerentes tanto à doença de Crohn quanto à retocolite ulcerativa, né? Então, o ideal é assim, olha, teve alteração do hábito intestinal. A gente pega alguns pacientes com constipação, e que é doença inflamatória intestinal, né? A gente não pode esquecer, né, que o mais clássico é o paciente apresentar diarreia, mas pode ter constipação também. Então, alterou o hábito intestinal, sangrou, teve muco nas fezes, tá perdendo peso, uma febre de origem inexplicada, do abdominal. Acorda para defecar, enfim. Pois é, ninguém vai acordar no melhora. Exato. Vai procurar um gastro para uma boa investigação. A gente acaba pegando, às vezes, muito paciente dizendo, eu tenho intolerância alimentar. Cuidado com esse diagnóstico de intolerância alimentar antes de uma boa investigação. Até porque as coisas podem se sobrepor, não pode ser somente uma intolerância, pode ter uma intolerância até secundária, né? O intestino está tão inflamado que você não vai tolerar alguns alimentos, né? E aí tentar fazer o melhor naquele primeiro momento, lembrar que a gente só tem uma oportunidade para causar uma primeira boa impressão, então tem que tentar dar o melhor tratamento logo de cara. Sim. Pegando o gancho do tratamento, né, que você falou, o primeiro tratamento a gente sabe que é o melhor, mas fala um pouquinho pra gente, assim, quais são as opções de tratamento, né? Eu sei que hoje todo mundo tem acesso à internet e aí pesquisa, né? Doença de Crohn, retocolite, como tratar. E aí, assim, a gente tem uma gama, um leque diferente, né, de opções de tratamento, mas a gente tem que ter cuidado que não é receita de bolo. Um tratamento serve para todo mundo e um tratamento serve para qualquer fase de cada doença. Isso não é verdade, né? Explica um pouquinho para a gente dessas opções. Bom, a opção de tratamento vai depender da localização dessa doença, dessa extensão, se é uma doença leve, moderada, grave. Para isso existem critérios, tanto clínicos quanto endoscópicos, para a gente definir a gravidade dessa doença. Se é uma doença de leve a moderada, é uma linha de tratamento. Se é uma doença grave, que é uma doença que teve um diagnóstico muito cedo, numa idade muito precoce, que já causou um dano estrutural, se tem fístula, se tem abscesso, tem estenose, já é uma doença mais grave. Se é uma doença que acomete todo o cólon, também é uma doença mais grave. Qual é a repercussão clínica de sintomas nesse paciente, também vai definir a gravidade da doença e isso vai definir o tratamento. Então, existem várias classes de remédio. A gente, às vezes, quando recebe o paciente que está em crise, num quadro agudo, a gente pode iniciar um corticoide, mas lembrar que não é uma terapia de manutenção. Isso é bom a gente ressaltar, né? Porque às vezes eles ficam usando corticoide indefinidamente porque realmente melhora. Eles vão diminuir as evacuações, vai melhorar o padrão, mas a gente não pode deixar esse corticoide indefinidamente. Tem consequências, né, Dani? Tem consequências graves de diabetes, de osteoporose, catarata. Então, a gente tem que tentar tirar esse corticóide o mais breve possível. Ele é bom para as crises, né, para as exacerbações, mas não para ficar de longo prazo. Porque o tratamento é contínuo. A gente vai precisar utilizar uma droga que a gente possa usar ela de forma segura e contínua. Então, a partir daí, existem outras opções de imunossupressores, os biológicos, que existe um crescimento exponencial de opções agora. O que é ótimo, né? O que é maravilhoso, porque realmente cada paciente vai ter uma linha de inflamação. Então, o biológico ele vai tentar agir exatamente nessa linha. Às vezes ele falha no primeiro tratamento para um determinado biológico, perde resposta e aí a gente vai pensar se ele não mudou essa linha de inflamação, né, para tentar trocar esse biológico. E aí são drogas seguras, que a gente tem usado com bastante frequência, na verdade. Né? As pessoas falam que os imunobiológicos, né, as terapias biológicas, são terapias relativamente novas, né? Mas é bom lembrar que com a indicação mesmo para doença inflamatória intestinal, a gente já tem aí uma molécula, um biológico na realidade, há mais de 30 anos, né? Então a gente tem experiência em uso, experiência no padrão de resposta dos pacientes, de efeito colateral, etc. Então é bom deixar claro, né? E quando a gente fala de imunobiológico, não sei se você já pegou isso no consultório, né? Os pacientes ficam, mas vai baixar a minha imunidade, né? Então, acho que a imunidade ela é muito mais complexa para você dizer que uma medicação
ela vai desligar todo o circuito. A gente tem as vias inflamatórias. E quando a gente fala de imunobiológico, né, Dani, a gente está falando especialmente de uma medicação que vai modular uma ou duas vias desse sistema imunológico, que é muito grande, é super complexo, e não é assim, tomei o biológico e a imunidade vai lá para baixo. Sim. A gente tem que ter esses cuidados de nomenclatura, né? Sim. Quando a gente usa o corticoide, por exemplo, eu sempre falo para os pacientes, né? Como se você estivesse desligando o circuito da casa inteira. Cuidado. Quando a gente usa um biológico, a gente acaba desligando como se fosse a luz de um quarto. Isso. Então a gente vai ser mais específico. E por agir de uma forma mais específica, teoricamente ele é mais efetivo, né? Ele vai funcionar melhor e ele vai ter menos efeitos colaterais. Que a gente morre de medo dos efeitos, especialmente, né? Infecção e eventualmente a predisposição para câncer, né? Mas eu acho que tem que ficar claro que as terapias que a gente tem hoje, elas são diversas e elas são seguras. Isso, e vai mudar a história da doença daquele paciente, né? Vai melhorar a qualidade de vida. O corticoide, ele não muda o desenrolar da doença, ele vai tirar ali da crise, mas os biológicos, eles vieram para mudar a história natural da doença. É o que a gente revolucionou, né? Sim. Claro que a gente não pode falar de cura. Na grande maioria das vezes a gente consegue um bom controle por um bom tempo. Sim. É legal que você falou assim, olha, provavelmente ele vai falhar. Isso é uma outra dúvida dos pacientes, né? Que eles acham que eles vão usar aquele biológico para o resto da vida. A gente tem alguns casos de 20, 15 anos de uso do mesmo biológico e com boa resposta. Mas a gente sabe que não é o comum, que a gente eventualmente vai ficar muito bem com aquela primeira linha de tratamento, mas que a gente vai acompanhando e eventualmente o paciente perde resposta. Mas o mais importante para todo mundo entender é que hoje a gente tem mais opções. Então, falhou um biológico, hoje a gente tem outro biológico, outro mecanismo de ação para oferecer, né? Thaisa, e uma preocupação que às vezes chega ao paciente é se ele vai precisar de cirurgia. Todo paciente com doença inflamatória vai precisar de cirurgia? Essa é fácil de responder. Não, de jeito nenhum, né? A cirurgia, antes da gente ter esses recursos de medicamentos, né? Era a terapia de escolha, porque a gente só tinha um corticoide e na grande maioria das vezes os pacientes iam mal, porque como você falou, né? Ele reduz a inflamação, tira sintoma, mas ele não necessariamente vai mudar a história natural da doença. Então, a gente tinha esse recurso da cirurgia e ponto. Então, ficava todo mundo lá perdendo, entre aspas, o seu intestino grosso todo, ficando com a bolsinha de colostomia. Ia cortando, enfim, a doença de Crohn, como ela é mais progressiva e pode ir além do intestino grosso, ela é mais complexa do ponto de vista de fazer cirurgia. Mas, ao longo desses 20, 30 anos, a gente não precisa da cirurgia tanto quanto a gente precisava antes. Hoje é cada vez menos. Claro que ainda é um recurso... Existem indicações. Ainda é um recurso terapêutico importante. Tem pacientes que ficam refratários às medicações e aí não tem muita outra opção. A gente realmente tem que ir para a cirurgia e respondem bem nesse cenário, né? Mas não é para todo mundo a cirurgia. E uma coisa que é importante ressaltar é que sempre tem aquela dúvida, mas a cirurgia ela é curativa na retocolite ulcerativa, porque quando a gente tem a retocolite, a gente tem um acometimento do reto e pode ter o acometimento do intestino grosso como um todo, que a gente chama de pancolite. Que aí são os pacientes mais graves que de fato se beneficiariam mais com a cirurgia, eventualmente, né? Mas, quando a gente tira o intestino grosso como um todo, o intestino grosso está ali por alguma razão, né? Ele existe, ele é necessário. Tem uma função. Exato. Quando a gente tira o intestino grosso inteiro de um paciente, gente, tem repercussões também. A gente tira uma doença, entre aspas, mas a gente acaba ganhando uma outra síndrome aqui junto também, né? Então você tem o intestino mais encurtado, então você tem outras consequências. Então a solução não é cirurgia para todo mundo, especialmente, que é o que eu mais pego na dúvida de consultório, é para retocolite ulcerativa. Então por que não tira o intestino e resolve o problema e já cura, né? Não é tão simples assim. E eu acho que um outro ponto importante que surge muito no consultório é quando fazer a cirurgia. O paciente também traz essa demanda, mas eu não estou respondendo tão bem a medicação, por que já não tira o pedaço que está inflamado? A gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente indica a cirurgia, né? Você operar o intestino que está inflamado, para você tirar aquele segmento, né, aquele pedacinho que está inflamado e fazer a ligação entre os outros dois segmentos, ou mesmo fazer uma bolsa de colostomia, como a gente chama, né, transitória aí, de ileostomia, enfim, transitória, você também tem o paciente está inflamado, então não é fácil de cicatrizar, não é fácil dessa ligação pegar.
ele tem mais risco de infecção. Então, o paciente precisa entender que quanto mais inflamado ele vai para a cirurgia, pior o desfecho dele, vai estar desnutrido. Sim. Então, a gente tem que ter esses cuidados na hora de a gente fazer a indicação da cirurgia, né? Eu acho que a gente precisa ter, evidentemente, um bate-papo muito bom com o cirurgião. Perfeito. Cirurgião... Tem que ser nosso amigo, Tem que ser nosso amigo. A gente tem que ter um cirurgião para chamar de nosso. Exato. Né? Nutricionista, para junto preparar esse paciente para uma eventual cirurgia. Sim. E pontuar que, eventualmente, pode acontecer, por exemplo, do paciente que tem doença de Crohn, tem só uma estenose isolada lá no intestino delgado e não tem mais nenhum sintoma. Eu posso indicar de cara a cirurgia para esse paciente, para tirar aquele pedacinho? Então, é uma discussão que a gente faz com o cirurgião. Mas está menos inflamado, né? Quer dizer, você não tem evidência de inflamação. Você precisa preparar aquele paciente para indicar isso. Eu acho que o ponto aqui é a discussão, né? Claro que o paciente precisa confiar no médico que ele está tratando, que está tratando dele, e o médico precisa entender que ele não navega sozinho nessa doença, né? Ele precisa ter é igual você falou, né? Precisa ter um cirurgião para chamar de meu, precisa de um acompanhamento com o nutricionista, precisa do psicólogo ali junto da gente, para a gente entender. Sim, é um paciente, na maioria das vezes, jovem e que tem a doença, ela vai existir pro resto da vida e ele tem que conviver com ela, né? Sim. Foi muito legal. Foi. Eu acho que a gente conseguiu cobrir parte das dúvidas, né, que os pacientes trazem em consultório. Eu sei que existem mais. Deixem as perguntas aí de vocês, né? Já façam a inscrição aqui no nosso canal, dê uma curtida nesse vídeo. E espero que, com conhecimento correto, né? A gente encontra muita desinformação na internet. Com o conhecimento correto, que a gente tenha cada vez mais os pacientes chegando mais cedo no consultório e a gente dando o diagnóstico mais cedo dessas duas doenças, especialmente da retocolite e da doença de Crohn. Isso é extremamente importante para mudar a história natural delas, ou seja, para a gente ter menos consequências relativas à manifestação dessas duas doenças. Então, acho que é isso.